Salve meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Quimbanda Sagrada. Já peço a você, se for possível e da sua vontade, que você se inscreva no canal, faça o nosso canal crescer, mas principalmente faça com que esses estudos sobre espiritualidade cheguem a outros irmãos, para que nós possamos compreender o grande mistério que é estar ao lado dessas divindades, dessas entidades. Existe um mistério por trás disso, nada é à toa, nada é acaso. E é isso que nós queremos demonstrar no nosso canal. Existe um motivo para que Exu esteja ao seu lado, para que Pombagira esteja ao seu lado, e para que os pretos velhos e as outras entidades estejam ao seu lado. E é isso que nós nos propomos a estudar aqui. O porquê, a motivação de ter ao nosso lado determinada entidade. O que ela vem nos trazer de conhecimento, de aprendizado, de evolução. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso intuito nesse canal. Então, se você se afiniza com isso, seja muito bem-vindo e também convide outras pessoas que você sabe que vai se afinizar também com este conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre um preto velho. Eu sou um puxa-saco de carteirinha dele. Amo, 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 amo de coração, que é Pai Cipriano. O que o Pai Cipriano vem trazer quando vem em terra? Ele vem trazer de mensagem para quem foi atendido por ele, mas principalmente, qual que é a mensagem que ele traz para o médium que tem ele dentro da sua ancestralidade, dentro dessa herança espiritual que carrega nesta encarnação, o porquê que esse médium tem ao seu lado o Pai Cipriano. Então o que Pai Cipriano traz, seja para o consulente, seja para o médium? Ele traz principalmente uma mudança de perspectiva. E no momento em que ele muda essa perspectiva, ele muda a gente. Ele permite que a gente passe por essa travessia moral, esse entendimento das situações. Então ele vai revelando muitas vezes a nossa fragilidade emocional. E ele vai demonstrando onde nós temos que crescer, onde nós podemos pegar um atalho para evoluir, onde o atalho não vai adiantar e nós vamos ter que percorrer o caminho mais difícil. Mas ele vai mudando essa perspectiva, onde aquilo para a gente era um obstáculo, a partir de agora é um aprendizado. Então, o filho de Pai Cipriano, ele vai descobrindo, juntamente a essa entidade maravilhosa, que ele até então ele agia precipitadamente, agia sem o raciocínio de que algo ali estava acontecendo e algo estava se repetindo. E parece que as coisas na vida de quem carrega Pai Cipriano, parece que as coisas vão se repetindo. Parece que é um ciclo que não vai se fechando, mas é dentro desta repetição e dentro deste ciclo. Muitas vezes a gente acha até que isso é um ciclo vicioso e não é. É virtuoso, porque dentro desse ciclo de repetições, ele vai ensinando, ele vai dando seu amparo e a gente vai conseguindo caminhar. Pois bem, vamos falar agora um pouquinho diretamente para o filho do Pai Cipriano. Né? Seria de bom tom que todo filho de Pai Cipriano aprendesse a guardar segredo das suas intenções. Só falar algo depois que já realizou. Por quê? Essa entidade por si, ela tem um forte magnetismo. Então ela chama atenção. Nessa que chama atenção, vai chamar a atenção de um olhar atento para o bem, mas também vai chamar a atenção daquele que pode ter um olhar de inveja, de ira. E isso pode acarretar certas demandas que talvez o impeçam de seguir adiante com os seus planos. Então parece que tudo fracassa. Começa, fracassa, começa, fracassa. Mas por quê? Porque você
acredita que todo mundo que vai ouvir o que você tem a falar, todo mundo está com o coração aberto, sincero, amoroso. E na verdade não é isso. Então, para você garantir que as coisas vão dar certo, fecha a boca. Segredo. Depois que estiver pronto, daí você fala. Por quê? Para evitar também, além do fracasso, é óbvio, mas evitar que você também se torne uma pessoa muito sofrida. Porque o filho do pai Cipriano, a filha do pai Cipriano, quando as coisas dão errado, fica extremamente sofrido. Se sente o pior dos seres, se sente frustrado. E ele permite que isso aconteça por quê? Porque ele quer que você tome conhecimento desse aprendizado. Se passasse batido, você não iria aprender, mas precisa aprender. Você precisa ter consciência destes problemas, dessas situações, e tendo consciência disso, você começa a mudar, você começa a tomar seus cuidados, a perceber quem está ao seu lado, porque quando se tem esse forte magnetismo, você se cerca de pessoas boas, mas também se cerca de falsos amigos, de pessoas que fingem estar bem com você, mas na verdade, se pudesse, estaria te apunhalando. Então, tudo isso o pai Cipriano deixa acontecer para que você comece a ficar mais esperto. Então, quando você tem pai Cipriano ao seu lado, sinta-se orgulhosamente como um aprendiz. E não teria um mestre melhor para ensinar isso. E ele vai mostrar a você onde você está sendo imaturo, onde você precisa trabalhar, principalmente dentro da sua instabilidade emocional, o que você precisa aprender. Pai Cipriano é um preto velho de escolhas. Então, uma das grandes dificuldades que o médium vai enfrentar, ou o consulente vai ouvir dele, é faça escolhas. Muitos médiums dele sofrem absurdamente por conta disso. Porque este médium sempre vai estar entre duas ou mais opções. Nunca vai ter apenas uma opção para esse médium. Nunca. E é sempre as duas opções, esse médium vai amar profundamente. Vai ter verdadeira paixão por isso. E vai estar sempre dividido. E essa paixão não é apenas no sentido sexual, mas também muitos médios estarão divididos, estarão com dificuldades de fazer escolhas. E daí pai Cipriano diz o seguinte: coragem, filho, escolhe o rumo aí que você quer. Qualquer um dos dois rumos trarão consequências. Pode dar certo, pode dar errado, não é o resultado que vai importar. O que importa para o filho de Cipriano é fazer a escolha. Essa é a lição. A lição para o filho de Cipriano não é fazer dar certo, não, é fazer escolha, porque você é um aprendiz. Na próxima encarnação, talvez, ou quem sabe até antes, nessa ainda, você vai aprender a fazer então a escolha certa, a melhor escolha. Mas agora, como um aprendiz, pai Cipriano quer de você apenas que você tenha coragem de escolher um lado. E no momento em que você escolher um lado, você vai descobrir que você é capaz de fazer grandes coisas, de chegar muito longe, de alcançar tudo o que você quer, desde que você tenha esse empenho e essa coragem de se decidir. E isso nós vamos ver em todas as situações. Seja um emprego, seja um relacionamento amoroso, sejam inclinações sexuais. Quantas pessoas hoje sofrem em relação às inclinações sexuais? Homem, de repente está gostando de outro homem, a mulher de outra mulher.
e vivem uma vida amargurada porque está incapacitado de fazer uma escolha, porque está preocupado com o olhar do mundo. Daí essa pessoa está se sacrificando, sacrificando a própria saúde, as próprias emoções, para que o mundo a veja de uma forma que ela não é. E Cipriano vem e fala: filho, faça escolha, se decida. Você está dividido entre essas duas opções. Mesmo que você não admita, você sempre vai estar dividido entre opções. Com medo do que o mundo vai pensar de você, do que vão falar. Quando na verdade você está sendo convidado agora a ter um começo de consciência. A esse princípio da consciência falando o seguinte: do seu lado tem um ser espiritual poderosíssimo que caminha nas trevas com luz própria, que é para iluminar a nós que ainda estamos divagando, perdidos no caminho, com os olhos vendados ainda, acreditando que a gente tem que agradar o mundo. E ele está aí caminhando nas trevas para tirar você disso e para te levar para a luz de tomar posse da sua vida, de fazer boas escolhas. E esse despertar só vai acontecer quando você assumir essa responsabilidade. Bom, da minha vida, faço eu as escolhas. E Cipriano vai trabalhando assim, pela boca, vai falando, vai usando da sua palavra, vai te dando argumentos. Eu vou contar um casozinho breve de que aconteceu comigo. Toda vez que eu ia no mercado fazer compra com a minha esposa, com as crianças, toda vez eu reclamava do preço. Mas toda vez, era um ritual quase. Nossa, como tudo tá caro, como tudo tá caro, como tá caro. Um dia eu tô no caixa, a gente tá passando a compra, daí eu já ia soltar essa, né? Como tudo tá caro. Na mesma hora, acho que foi o primeiro contato que eu tive com o pai Cipriano. Assim, tão forte, profundo. Na mesma hora, antes de eu abrir a boca para falar, reclamando que as coisas estavam caras, ele falou o seguinte: ei, filho, como é bom poder comprar comida para a família, né? Rapaz, foi a primeira coisa que a gente falou agora. Ele mudou completamente a perspectiva. Aquilo que era uma reclamação contra governo, contra presidente, governador, prefeito, todo mundo que bota o imposto lá, naquele momento transformou em gratidão. Ele mudou essa perspectiva e ele vai trabalhando assim, pelos conselhinhos dele, porque ele carrega muita sabedoria. Mas ele é um preto velho, um dos mais complexos. Por que ele é complexo? Porque dentro da linha da Quimbanda, onde ele atua também, ele é um ser extremamente poderoso. E o arquétipo dele dentro da Quimbanda é completamente outro daquilo que a gente vê na Umbanda. É outro ser, é outra forma de manifestar. Ele é muito complexo, mas o trabalho dele no dia a dia, independente do trabalho, como feiticeiro, né, como quimbandeiro, o trabalho do cotidiano dele é esse, é agir no momento presente, fazendo com que a gente mude as nossas perspectivas e nos ajude a encorajar e a fazer escolhas. Esse preto velho ele vem na linha de Oxalá e na linha de Nanã. Então é um preto velho de criação, de coragem para criar o novo, para fazer o novo. Então ele vai dando ideias, ele vai inspirando, ele vai inventando situações, inventando moda. E enquanto ele faz tudo isso, ele está trazendo a sua vivência pessoal à tona. Ele está revelando, está mostrando para você todas as suas emoções que estão te derrubando, está mostrando para você onde você deve fazer escolha,
onde você está vivenciando um desejo e está reprimindo esse desejo, quando na verdade você precisava apenas viver. Só precisa fazer uma escolha. E ele vai mostrando, olha filho, ó, filha, ó, aqui precisa mudar. Você vai adoecer. A partir dos teus sentimentos, das tuas emoções, você vai acabar sacrificando o seu corpo. E talvez isso possa te levar à morte. Daí ele pergunta para você o seguinte: vale a pena esse sacrifício? Você está se sacrificando para ter o olhar de aprovação daquelas pessoas. Quem são essas pessoas de verdade para que você se sacrifique por elas? Vale a pena? Você está carregando um fardo que vale a pena carregar? E normalmente a resposta é não. E ele termina. Então, não se sacrifique pelos outros. Seja verdadeiro, seja franco, porque senão, caso você chegue a uma velhice, caso esses teus sentimentos, essas tuas emoções não derrubem você antes pelo caminho, você vai ser aquela pessoa que vai ficar cobrando dos outros essa sua liberdade perdida. Olha, eu não fiz isso porque eu queria te agradar, como se aquela pessoa fosse a culpada, e não é. A culpada é você, sou eu, que não tomamos a rédea da nossa vida e não fizemos escolhas. Mas você vai ficar cobrando. Por quê? Porque você se sentiu escravizado. Toda vez que a gente cobra uma liberdade, é porque nós fomos escravizados, fomos presos. Então você está cobrando isso. E perdoar a escravidão é muito difícil. É muito difícil estar trancado, acorrentado, aprisionado. E perdoar isso é muito difícil. Mas quando você assume que a sua vida só serve para agradar os outros e que o olhar de aprovação dos outros é muito importante para você, você está acorrentado e tende no futuro se tornar um cobrador desta prisão, tentando reaver a sua liberdade perdida. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de assumir a responsabilidade pela sua vida, a não entregar sua alma em troca aí desta ilusão de controle, a não permitir que outros administrem as suas responsabilidades de escolha, mesmo que alguém se ofereça para isso. Ah, mas a minha vida vai ser muito mais fácil se essa pessoa administrar. Não dê esse privilégio a outros. Administre você a própria vida, assuma as rédeas você da própria vida. Faça as suas escolhas, mantenha suas emoções sob controle e saiba que Pai Cipriano sendo usado de maneira positiva, porque também, se você acompanha o canal, você já sabe que eu não floreio muito, não fantasio muito. As entidades, elas vão trabalhar de acordo com a sua destinação. Do médium, do mago, do feiticeiro. Então, por isso eu sempre falo, usado de maneira positiva, por quê? Porque alguém vai querer usar essa força extremamente poderosa de maneira negativa. Mas, usando a força de Pai Cipriano de maneira positiva, você pode contar com ele, aprendendo aí, apresentando ideias construtivas, porque ele é revolucionário. Ele cria coisas mesmo, ele faz, ele dá ideias maravilhosas, principalmente se ele conta com o respeito do filho. Porque você pode saber que tem, e pode ser grato, aquela coisa, mas quando você tem a devoção, quando você tem o carinho, quando você tem a dedicação por ele, quando ele encontra isso no filho, daí você vai se surpreender com tudo que ele vai lhe entregar nas mãos para fazer. E normalmente vai ser mais de uma opção, porque o seu aprendizado é fazer escolha. Então, até nesse momento, você vai estar fazendo escolhas. Fora disso, se você decidir que quer viver para agradar as pessoas, que não vai fazer escolhas e vai permitir que outro administrem a sua vida,
vivendo essa dependência emocional, essa dependência, essa escravidão, a única coisa que ele vai. A palavra mais carinhosa que ele vai usar com você é masoquista. Por quê? Porque parece que você gosta desse sofrimento. Você está começando a gostar disso. Então, carinhosamente, ele vai te dar esse puxão de orelha. Fala, ó, você pode falar o que for, mas agora, para mim aqui, você está parecendo um masoquista. Então, simplifique a vida. Descubra agora qual que é o fardo que você está carregando, quais são as opções que você tem. Pare um momento para meditar sobre você. Onde eu estou errando, onde eu não estou fazendo escolha, onde eu estou inquieto pelo fardo que eu carrego. E se decida a cruzar essa ponte. Visualizar isso como uma ponte é muito necessário, porque quando você está em cima de uma ponte, você está vendo o rio que você está transpondo. Você está tendo consciência, eu estou em cima de uma ponte porque eu preciso transpor esta barreira aqui. Então veja estas situações como uma ponte, que você precisa estar nela para que você veja qual que é o obstáculo, qual que é a barreira que você precisa atravessar. Porque você precisa ter consciência que você atravessou esse obstáculo. E isso vai alimentando em você a coragem. Cipriano vem na linha de Oxalá, vem na linha de Nanã para dar coragem. Por mais difícil que seja, ele vai lhe esclarecer, porque ele tem esse poder de esclarecer. E não pense você que as coisas passam batido por ele, não. Nada passa despercebido. Você pode dar uma desculpa calculada, você pode vir com um sermão oportunista, tentando jogar a responsabilidade da sua incapacidade de fazer escolha em outros, em uma situação, em alguém. Isso não passa batido por ele. Ele sabe que essa dificuldade de fazer escolhas é sua. Que você, nesse instante, está na zona de conforto e ele vai fazer com que você saia dessa zona de conforto e que você atue, sem cerimônia. Que você concretize esse objetivo. É a hora certa. Se você tem Cipriano ao seu lado, é a hora certa de você começar a aprender a fazer escolhas. Então fique atento a tudo. A todos os sinais. A cada momento onde duas situações se apresentam para você, saiba que é ele agindo na sua vida. E haja com coragem. O diabo do homem é o medo. O diabo do homem é o medo. Haja com coragem. Sem tentar esconder um desejo, sem ficar com falsa moralidade, sem querer agradar os outros. Faça escolhas. E depois de feito, não reclama. Não reclama. Por quê? Porque o importante não era o resultado. Nesse instante, o importante não era o resultado, era a escolha. E se você fez a escolha, você passou na lição. E essa provinha vai se repetindo muitas e muitas e muitas vezes. Por quê? Porque, como tudo na vida, nós temos que praticar. Tudo que você vai fazer para aprender, você precisa praticar. Então, você precisa praticar fazer escolhas. Você precisa praticar escolher estar ao lado de quem você ama, de encontrar um amor verdadeiro, um amor puro, desavergonhado. Você tem que praticar estar ao lado de quem você ama de verdade e não estar ao lado de alguém que a sociedade acha que você deve estar. Porque da mesma forma que você não deve julgar o outro não deve julgar você. Então, se você está dividido agora em relação ao amor, a relacionamentos, veja onde o seu coração é mais sincero, é mais verdadeiro e faça escolhas. E descubra a alegria de viver, tenha sempre o sorriso nos lábios. Entenda que é um período meio que de descanso. Por quê? Porque você aceitou quem você é, aceitou as situações, fez escolha, então você está livre do fardo. O que te inquieta, o que te perturba,
é carregar esse fardo. No momento em que você deu esse passo, você está pronto a ter uma vida mais tranquila, mais suave. Você transpôs o obstáculo. Você confiou na grande sabedoria de Cipriano. Você aprendeu a lição. E daqui para frente, é levar a vida com coragem, com positivismo. Não tem problemas e não tem dificuldade possível para quem tem respeito por si. E quando se passa por uma dificuldade, ao invés de você encarar como tal, você encara então como uma oportunidade, mas sempre agindo com determinação. Cipriano não veio para colocar você no chão, para te humilhar, não veio para te atrapalhar, para atrasar a sua vida, ele veio para te ensinar a fazer escolhas, a buscar dentro de você um meio de melhorar. Por isso que a introspecção, a meditação é muito importante. Porque a introspecção você vai olhar para dentro de si, você vai analisar a sua história pessoal, a sua vivência pessoal. Lembra que a gente falou, ele traz a vivência pessoal. Então você vai começar olhando para si, para dentro, esse momento da verdade. Agora não tem mais mentira. É entre você e você. Bom, eu olhei para dentro de mim e eu aqui preciso fazer uma escolha, aqui, aqui, aqui. Vá à luta. É o aqui e agora. Faça a escolha aqui e agora. Sinta essa alegria de ter esse ser poderoso, idealista, inspirador, inventivo, totalmente capaz de iluminar o mundo, iluminar uma multidão, só com as palavras que saem da sua boca. E se renova. Tudo é renovo. Aceita que o passado passou, não vai ficar também perdendo tempo se culpando. Não fica perdendo tempo com culpa. Aceita, o que passou, passou. Pai Cipriano, agora, deste momento para frente, vamos recomeçar. Eu estou aqui disponível a recomeçar. E aí então você e ele vão livres de fardo, livres de carregar pesos, dores, culpas, tormentos. Vocês vão caminhar mais facilmente. E lá na frente você vai encontrar a maturidade. Por quê? Porque tudo que aconteceu uma vez vai acontecer, vai se repetir. Não é porque você fez uma escolha agora que você nunca mais vai precisar fazer outra escolha, não. Isso sempre vai se repetir. Mas é para praticar. É para o teu espírito, no momento em que você voltar para a nossa casa espiritual verdadeira, o teu espírito tem aprendido a lição através da prática repetitiva dos atos. Mas nesse instante agora, através do poder de fazer escolhas, crie a sua história. Da forma como você quer, da forma como você sonha. Crie, tenha essa habilidade em criar a sua existência, em criar a sua vida, para que você descubra o grande presente que é Pai Cipriano. É um presente de Deus, é um presente da deusa mãe, ele é um presente da deusa que ajuda você a criar a sua própria história. E do jeitinho manso dele, tranquilo, ele vai provocando essas mudanças. E aí você vai descobrir que você consegue realizar o que parecia impossível. Mas também você vai descobrir, se você for vacilante, se você for temeroso, medroso, se você se acovardar, você vai descobrir todo o oposto do que a gente veio falando até agora. Então, coragem, coragem. Aceite a luz de Cipriano. Dê as mãos a ele e caminhe com coragem, fazendo escolhas, fazendo boas escolhas, sem dar desculpa, sem ficar se justificando, sem jogar a responsabilidade para o outro. Não, é você e você. Veja a oportunidade em tudo. Teve duas opções aqui. Estou tendo uma oportunidade de fazer uma escolha. Obrigado, Pai Cipriano. Muito obrigado.
Faça a escolha, não reclame mais e parta para a vida. Até o momento que virá outra escolha a ser feita e assim vai indo. E assim vai indo. Esse é Pai Cipriano. É um mistério divino complexo, mas é um mistério divino de amor puro. Quando estiver triste, sente-se, medite e chame por Ele. Ele vai lhe falar. Ele vai lhe ensinar. Ele vai lhe amparar. Ele vai lhe mostrar as consequências das suas escolhas ou das suas emoções. E Ele vai te dar o melhor caminho. Mas caminhar depende de você. Saravá, meus irmãos. Salve as forças de Pai Cipriano. Adorei as almas, salve as santas almas, salve as santas almas, salve a alma bendita de Pai Cipriano. Axé, meus irmãos, axé.